Olá pessoal, bom dia, tudo bem com você? Vamos lá para mais um cafezinho. Nós encerramos o livro de Atos, na semana passada e espero que você tenha gostado da pastoral que tivemos a respeito daquele livro. E como o reverendo Carlos Saraiva explanou bem, não é mesmo? E eu fiquei pensando aqui como continuaríamos estudando a palavra do nosso Deus e como realizaríamos nossos cafezinhos aqui. Porque o estudo de Atos do crescimento, nós estudamos o crescimento da igreja e também a respeito de Paulo. E eu achei prudente estarmos observando algumas cartas que ele escreveu, tanto às igrejas por onde ele passou, como aqueles que ele ensinou e se tornaram seus discípulos. Se nós vemos aí na Bíblia, nós vamos ver que Paulo escreveu carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, uma a Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 cartas a Tessalonicenses, e também escreveu essas cartas que são chamadas de cartas eclesiásticas. E ele também escreveu 2 cartas pastorais, 2 cartas a Timóteo, e uma carta a Tito, que eram os seus filhos na fé. E eles continuaram a sua obra também ali, buscando levar o evangelho àquelas pessoas que não conheciam. Não tenho aqui a intenção de afirmar que esta ou aquela carta foi escrita primeiro, portanto não vou citar datas. Tenho apenas o interesse de trazer o conhecimento, como fizemos no livro de Atos, buscando aplicar algo para as nossas vidas. Diante disso, vamos iniciar com a carta dos Romanos, como é a sequência que está aí na Bíblia, logo após o livro de Atos, A gente pode estar observando aí na Bíblia a sequência. A Bíblia de Estudos de Genebra, ela traz para nós, uma Bíblia que eu uso mais, ela traz na abertura da carta aos Romanos algumas informações que norteiam o que veremos a seguir. Veja algumas dessas características. Ela cita que é a mais rica e abrangente declaração sobre o Evangelho de Cristo. Ela cita também que Agostinho, Lutero e Wesley, figuras extremamente importantes para a nossa herança cristã, todos vieram à firmeza da fé através do impacto de Romanos em sua vida. Os reformadores, eles viram Romanos como sendo uma chave divina para o entendimento de todas as Escrituras, uma vez que reúne temas da Bíblia como pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito e outras coisas mais que você pode ver. Se você tiver a Bíblia de Estudo de Genebra, na primeira página tem essas características e temas aí. Creio que será momentos de estudo maravilhosos para todos nós e rogamos a Deus que nos abençoe no entendimento da sua palavra. Primeira coisa que devemos observar quando estamos diante de uma carta é o remetente e o destinatário. Hoje em dia não vemos mais cartas como antigamente, escritas à mão, com bastante carinho. Lembro das cartas que recebia da minha noiva, que hoje é minha esposa, rica em detalhes, contando os pormenores do seu dia a dia. E tenho certeza que você, já mais experiente, já deve ter tido a oportunidade de receber uma carta como eu, não é mesmo? Mas hoje é diferente. A facilidade da internet tornou isso muito tranquilo, O e-mail, o Facebook, Instagram, o WhatsApp, sem falar das ligações telefônicas que podemos até ver a pessoa em tempo real do outro lado do mundo. Mas esta modernidade, no meu modo de pensar, ela tirou muito o romantismo, a expectativa de receber uma carta. Ficava vigiando ali o carteiro passar na esperança de receber uma carta da amada. Mas vamos então identificar este remetente e o destinatário. Sabemos e já falamos que Paulo é quem escreve, mas quem recebeu esta carta, no caso os romanos, eles poderiam não saber. Então vejam o verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta a seus leitores para que tenham conhecimento de quem estava escrevendo a ele. E isso vai ocorrer em todas as suas cartas. Vejamos agora o destinatário. No verso 7 nos diz:
a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Estabelecido então agora o remetente e o destinatário, podemos então prosseguir, não é mesmo? Dos versos 1 a 6, Paulo vai se apresentar àquele povo, dando algumas características de sua pessoa. E a primeira coisa que ele declara é que é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E nós vimos que isto aconteceu na sua vida no livro de Atos, quando Deus o derrubou do cavalo, ficando cego ali por 3 dias, e foi curado por Deus através de Ananias. Ele fala, então, de onde é que ele estava tirando aquela sua autoridade para falar e escrever aos romanos. Não aquela autoridade que ele tinha quando era soldado, mas a autoridade agora dada por Deus para pregar o Evangelho, para pregar a Cristo, como ele cita nos versos 3 a 5. Diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Ele declara que foi resgatado para ser servo daquele que foi enviado com poder até para vencer a morte, e que a sua missão, dada por Deus, era de apresentar este Cristo a todos os gentios. E ele fala a quem estava escrevendo, não qualquer pessoa, mas para aqueles que foram chamados para ser santos. Com certeza, para aqueles que já tinham recebido a instrução a respeito da palavra de Deus. E cabe entendermos o que significa ser santo. Ser santo é aquele separado por Deus, o escolhido de Deus, que recebeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que beleza! Então, agora eu posso ficar tranquilo, recebi Jesus como meu Salvador e posso ficar de boa. Como dizem por aí, agora sou santo, mas não é nada disso. Nós somos escolhidos de Deus e podemos nos considerar santos, mas devemos buscar a santificar diariamente para não nos desviar do caminho do Senhor. Quantas coisas nós já aprendemos até aqui nesse início, mas quando o nosso tempo, nós não podemos ficar nos delongando, e eu não quero isto. Mas uma coisa eu gostaria de deixar para você. Se você ainda não abriu seu coração para que Jesus faça morada, não perca tempo. Permita isso, torne-se um santo. E se você, que tem Jesus no seu coração, não dê brecha para perder a sua santidade. Busque sempre o Senhor em suas orações e desvie-se do mal, porque esta é a recomendação dele para nós. E nós devemos nos desviar do mal todos os dias, para que possamos vencer o maligno e que nós possamos buscar sempre essa santidade. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente domingo. E domingo que vem estaremos de volta com o nosso cafezinho, com a palavra. Vamos tomar? Até domingo que vem, pessoal.